da lógica do orixá, porque ele é lógico, ele age pela razão, é aquela passagem do rei Salomão. Todos nós sabemos que Salomão foi um dos reis mais bem abençoado por Deus, rica e abundantemente abençoado por Deus. Por quê? Porque era um homem assaz inteligente, ele tinha uma inteligência muito grande, ele tinha um tino administrativo e de justiça muito grande. E um dia Deus quis testar até que ponto Salomão era possuidor, até que ponto ele tinha um senso de justiça e de lógica. Então, naquela época, todos os casos jurídicos de homicídio, de invasão de terras, quem dava a última palavra geralmente era o rei. Às vezes sempre passava por um conselho de anciões, né? Mas a última palavra, quer dizer, o voto de Minerva, quem dava era o rei. Então foi-lhe trazido o seguinte caso. Duas mulheres que brigavam pela posse de uma criança. Ambas as mulheres diziam que aquela criança era fruto do ventre de cada uma. Todas diziam as duas diziam que eram a mãe daquela criança. E o conselho de anciões, ou de anciãos, como querem alguns, não tinha decidido ainda. Então mandaram para que Salomão decidisse aquela situação. E ao ser colocado o caso, Salomão então tinha que dizer o direito. Porque há uma máxima latina que diz o seguinte, né? Traga-me o caso, quer dizer, o juiz, ele avoca para si o caso e eu te direi o direito. É uma locução latina que diz assim, traga-me o caso que eu te direi o direito. É como no normal, nós não pegamos um caso, constituímos um advogado, o advogado vai pegar o nosso caso, ele vai apresentar ao judiciário, se é um caso de acusação, se é um caso de defesa, mas quem vai dar a última palavra é o juiz. Então daí essa locução latina que diz, traga-me o caso e eu te direi o direito. Qual o teu direito? Então, para vocês verem a origem do direito, né? Olha só, estamos falando de época antiga, né? De Velho Testamento. Não estamos nem falando de direito romano. Então, o que acontece? Então, levaram o caso dessas duas pretensas mães e dessa criança, um recém-nascido, e levaram a Salomão. Então, Salomão, rápido, rasteiro, portador de um tirocínio, aliás, não é nem raciocínio, tirocínio, quer dizer, aquele pensamento rápido, né? Rasteiro, eficaz, objetivo. Salomão simplesmente disse, vamos fazer o seguinte, não tem problema. Aí chamou um subordinado e falou assim, você pegue da criança e parta a criança em dois pedaços e dá para cada um pedaço e está resolvida a questão. Pode me trazer o próximo caso. Eis que uma das mães prostrou-se diante de Salomão em prantos e pediu a ele, não, meu rei, se é para acontecer isto com o meu filho, que fique com ela. Na mesma hora, Salomão ordenou que entregassem aquela criança àquela mulher, porque ela era a mãe verdadeira. A outra sequer manifestou-se nesse sentido. E a outra, ele determinou que fosse levada à forca, que fosse ceifada a sua vida. Então, gente, aqui é onde entra essa passagem bíblica que eu estou citando para ilustrar o poder da lógica e da razão que tem o orixá. Então, estou citando o caso de Salomão, para você ver como que a lógica está inserida na nossa vida de tal forma. Muitas das vezes a lei diz uma coisa, a lei determina que se cumpra determinado ato sob pena de uma sanção, mas muitas das vezes a lógica, ou na maioria das vezes, a lógica diz o contrário. Então os orixás têm essa característica, eles são lógicos, né? Por quê? Porque eles são detentores de um grande poder de racionalidade e de lógica. Bem, alguns desses voduns têm a sua origem fora do mundo e outros ainda fora do próprio sistema solar, porquanto alguns são ainda considerados legitimamente extraterrestres. Os voduns, em sua grande maioria, foram ser... Aqui que entra aquilo que eu inicialmente comecei a falar para vocês. Os voduns, em sua grande maioria, foram seres humanos.
E.O. anjos que participaram do assentamento, entre aspas, do ser humano no mundo. Do ser humano no mundo. Eu vou repetir. Os voduns, em sua grande maioria, foram seres humanos. E.O. anjos que participaram, vírgula, do assentamento do ser humano no mundo. Quer dizer, o mundo foi assentado no mundo. Basta vocês fazerem uma visitinha lá na Bíblia, em Gênesis, anotem bem, Gênesis capítulo 6. Ali conta a seguinte passagem. Jetrô ensinou a Moisés como usar os poderes mágicos que Jeová lhe concedera no Monte Sinai. Portanto, voduns representam a capacidade da mutação. Eles são mutantes, eles são dinâmicos. Eles representam também a capacidade da restauração. Eles estão sempre voltados para restaurar o quebrado, o destruído, em algo novo. Está sempre restaurando. Olha a lenda Oitã de Nanã, que através de Iku, que através do evento morte, está sempre transformando o mundo. Uma vida ceifada para que outras nasçam. A semente, a árvore que é destruída, mas naquele momento milhares e milhares de outras sementes estão germinando. Ali está Nanã. É o princípio da restauração da vida. O próprio corpo, a matéria podre, fétida, em que se transforma, esse invólucro que carrega o nosso espírito, a nossa alma, e que é comida por germes, destruída por germes, é uma matéria tão abençoada que acaba germinando flores. Serve de adubo para a terra. Então daí é que entra esse princípio da restauração e da evolução, porque o ser humano está em constante evolução, porque nós trabalhamos, nós militamos, se nós acordamos de manhã, escovamos os nossos dentes, se nós nos alimentamos, fazemos 3 alimentações por dia, se nós trabalhamos, se nós fomos para a faculdade, vamos para a escola, levamos nossos filhos para buscar a educação, se educamos as nossas crianças em casa, seja sociologicamente falando, psicologicamente falando, materialmente falando, politicamente falando, é porque nós buscamos a evolução. O homem trabalha pela sua evolução. E nós, como somos a semelhança do Vodun, ele tem essa característica da evolução eterna em ambos os sentidos. Os Voduns são espíritos importantes na constituição de uma nação ou uma tribo. Os Voduns necessariamente são espíritos ou energias racionais que comandam o estrutural da vida de muitos, não de muitos, mas de todos os seres humanos ou de comunidades. Os Voduns detêm todo o poder sobre os orixás, alterando-os, modificando-os e dirigindo sua força quando necessário. Alguns Voduns foram nefilins. Eu vou dizer lá adiante o que é nefilins. A magia dos Voduns, ela é poderosa. Ela altera sistemas governamentais. Ela altera a sociedade. Erroneamente, este ritual está classificado pelos dicionaristas, aqueles que escreveram dicionários, menos competentes ou menos avisados, como prática de magia negra. Porque aquilo que não é compreensível por esses dicionaristas, né, muitos dicionários aí, aquilo que não é compreensível, aquilo que eles não encontram uma explicação, eles preferem atribuir aquele fato ou aquele milagre um ato de magia negra. Por quê? Porque o entendimento dele não é o suficiente para entender esse poder que eu estou me referindo já há alguns minutos do Vodun.
do ancestral Vodun, que é espírito, que é rei, mas que é, acima de tudo, alma, porque teve uma vida, uma vivência anterior. Então daí os dicionaristas atribuírem, na maioria das vezes, ao atuar do Vodun na Terra, nas nossas vidas, como prática de magia negra. Na verdade, existe prática de magia positiva ou negativa. Claro, nós sabemos que a magia ela pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo da maneira como o bruxo, como o mago, conduzir o trabalho que ele vai realizar. A única diferença entre magia voodoo e as demais é que o voodoo funciona para o bem ou para o mal. Mas os voduns conseguiram, tanto com seus arquétipos positivos, quanto com seus arquétipos negativos, chegar aos nossos dias. Ou seja, os voduns, eles não tiveram uma caminhada livre, tranquila, para chegar até os nossos dias. Mas você está dizendo o quê? Que os voduns, em alguma época do mundo, eles foram maus? Eles foram ruins? Tiveram que usar da magia ruim para chegar até os nossos dias? Eu vou explicar para vocês. Se hoje a nossa religião, o candomblé, a umbanda, se hoje nós podemos nos dar o desfrute, o direito de tocar os nossos tambores, louvando os nossos orixás, os nossos encantados, os nossos exus eguns, os nossos pretos velhos, as nossas crianças, os nossos caboclos, livremente, existe um respaldo. Hoje estamos lá no artigo 5º da Constituição, com o direito, o nosso direito de cultuar as nossas entidades afro-brasileiras, sem oposição de quem quer que seja. Se podemos tocar os nossos tambores, fazer rufar os nossos tambores a hora que nós quisermos, desde que respeitemos a lei do silêncio, que não prejudiquemos o nosso vizinho. Hoje nós podemos processar o preconceituoso, aquele que tentem ofender os nossos postulados, a nossa religião. Existem instrumentos legais, a lei nos dá esses instrumentos legais para processar todo aquele ou aquela que se contrapor a esses postulados. Mas a gente não chegou até aqui, aos dias de hoje, e quando eu digo nós, eu digo também os voduns ancestrais, eles chegaram junto conosco, mas a gente não chegou até aqui navegando em águas plácidas, em águas calmas. Não! Há todo um histórico de luta, de morte, de sangue, de sacrifício. Isso em África, o nosso povo do qual nós descendemos, no sentido afro, eles já viviam em guerras. As tribos viviam, os Fanti-Axanti, os Jeje, os Mudubis, os Angolas. Havia uma guerra, um antagonismo muito grande. Naquela época, os voduns já lutavam entre si pela hegemonia do seu povo, porque o seu povo estava separado, estava dividido em tribos, em aldeias. Era necessário que aquele povo um dia fosse juntado, fosse unido, e que todo mundo passasse a professar o mesmo dogma. Olha, observem quantos séculos a África não ficou desta maneira. Então, antes de entrarmos, né, no tema sobre o Brasil, antes de chegarmos à travessia dos primeiros negros que foram trazidos para cá, na condição análoga de escravos, vamos nos ater à história do continente africano. A própria África, os voduns, levaram séculos para pacificar aquele continente. Quantas guerras tribais foram sufocadas, quantas pessoas, e até hoje a África, né? Claro que podemos dizer que a África hoje está pacificada, mas vira e mexe, surge um conflito, geralmente um conflito interno, de líderes que querem se perpetuar no poder. Até hoje os voduns estão lutando para que isso acabe. E como que essa luta, ela vem através de quê? Através da guerra, através da morte, do combate.
Porque a paz, só encontramos a paz através da luta.